E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje, como prometido lá nas lives, vou fazer uma revisão com vocês, passando uma atividade para contemplar todos os conteúdos que já vimos até aqui, tá certo? Bora lá! Questão 1. Sobre o processo de independência do Brasil e o fim do pacto colonial com Portugal, responda. O Brasil tornou-se verdadeiramente independente? Explique. E aí tem a chargezinha, né? 7 de setembro de 1822. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Mas era só de Portugal? Então eu quero que vocês debatam aqui nessa questão se o Brasil ainda tinha alguns vínculos ou alguns compromissos que acabaram ancorando a economia após o processo de independência ocorrido lá em 1822. Já a questão 2 fala o seguinte, leia o texto. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Então, o projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no Alvará, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? Então, eu quero que vocês analisem aí o texto e encontrem a alternativa correta que corresponde à pergunta, beleza? Já a questão 3 fala o seguinte, sobre o poder moderador promovido por Dom Pedro I, explique sua influência em torno do poder político do país e qual a sua principal característica. Então vocês aí vão debater, construir um pequeno parágrafo comentando sobre o que seria o poder moderador e suas consequências dentro da política do Brasil. Questão 4. Quais as principais características que podemos destacar na Constituição de 1824? Então eu quero que vocês aí falem qual foi o sistema político adotado pelo Brasil na sua primeira Constituição, quais as suas características, se existiam eleições e quem tinha o direito a participar delas. Questão 5. Politicamente, o que podemos destacar durante o período regencial no Brasil? Então eu quero que vocês falem aí sobre o recorte temporal, que fala sobre a abdicação de Dom Pedro I até o chamado golpe da maioridade, que permitiu a ascensão de Dom Pedro II ao trono lá do Brasil. Então destaquem aí as chamadas regências trinas, regências unas, quais as alterações políticas promovidas durante esse período e como isso impactou a economia do país. Questão 6. Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil experimentou um progresso jamais visto quando houve a expansão da economia brasileira, apoiada pelo imperador Dom Pedro II. Podem-se citar como razões desse progresso, aí tem as 4 alternativas, e eu vou querer que vocês avaliem caso elas estejam corretas ou não. A partir dessa avaliação, vocês vão assinalar aí qual a letra correspondente diante lá da sua avaliação das justificativas anteriores. Questão 7. Sobre a economia cafeeira, fale sobre as principais consequências do acúmulo de capital vividas no Sudeste durante esse período. Então, basicamente, eu quero que vocês façam um apanhado geral sobre como se desenvolveu o chamado complexo cafeeiro após lá o investimento do governo, principalmente sobre o nome do Barão de Mauá, na atividade industrial que mais tarde iria subsidiar a produção de café e o seu escoamento lá para o Porto de Santos. Questão 8. Quais as estratégias utilizadas por Dom Pedro II para a construção de uma identidade brasileira? E aí na figura vocês conseguem ver o primeiro prédio lá do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Então eu quero que vocês falem lá sobre o papel de Dom Pedro II como mecenas para a produção de uma história tipicamente brasileira, contando com seus próprios heróis e construindo assim uma identidade para a nossa jovem nação. Voltando um pouco para a história geral, a questão 9 e 10 vai se debruçar sobre a Primeira Guerra Mundial. Então aí a questão 9 fala sobre a Primeira Guerra Mundial, caracterize a guerra de movimento e a guerra de trincheiras. Então vocês vão caracterizar essas duas etapas que dividiram a Grande Guerra.
E a última questão, observe os mapas. A Europa em 1914, antes da Primeira Guerra, e a Europa após a Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes. Então eu quero que vocês aí nos dois mapas consigam identificar as diferenciações e as transformações que ocorreram dentro das fronteiras europeias e quais as consequências disso. A partir dessas identificações, vocês vão responder a letra A e B. Comparando os mapas, aponte uma transformação ocorrida com o território da Alemanha, e a B, ao final da Primeira Guerra Mundial, as nações vencedoras do conflito decidem-se pelo Tratado de Versalhes. Identifique duas imposições, além das territoriais, feitas à Alemanha pelo tratado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da atividade proposta. Não deixe de recorrer lá às videoaulas anteriores que já foram passadas para vocês para facilitar a execução do exercício. Lembrando que essa atividade ela deve ser transcrita e respondida no caderno de vocês, beleza? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço a cada um de vocês e até mais!